Por que meu Botox não dura? Essa é uma pergunta que muita gente se faz. Hoje eu vou esclarecer sobre isso. Meu nome é Bárbara Duarte, eu sou médica. Peço que você se inscreva no meu canal para mim continuar postando vídeos quentinhos para você. Um dos fatores muito importantes a serem observados é a qualidade da toxina. Existem vários tipos de toxina botulínica no mercado e algumas têm potências maiores, outras têm potências menores. Então é importante que você confie no seu médico para escolher a melhor toxina para você. Outro fator importante, a diluição do produto. Existe uma diluição padrão para cada toxina. Algumas delas permitem uma concentração maior dessa toxina. É importante também confiar no seu profissional para que faça uma diluição adequada e não aumente o volume do diluente para que essa toxina renda mais e, obviamente, ela vai ter menor eficácia. A quantidade de produto também é outro fator a ser observado. Cada músculo e cada pessoa tem uma necessidade individual de toxina botulínica. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, liga aqui para a clínica e fala assim, quanto que custa meu Botox? É muito difícil eu falar isso, porque o preço varia de acordo com a quantidade que eu vou utilizar em cada pessoa. E cada pessoa vai ter uma força muscular diferente e os músculos do rosto, eles são diferentes em questão de força. Então, a quantidade que eu coloco na testa é diferente da quantidade que eu coloco no olho e isso varia muito de pessoa para pessoa. Mesmo com um tratamento muito bem feito, com um profissional extremamente qualificado e com uma toxina de qualidade, é possível que o seu Botox dure pouco. Por quê? Muitas vezes a musculatura do paciente tem características diferentes do padrão. Então esse paciente ele tem um músculo mais forte do que a grande maioria. Muitas vezes essa paralisia acontece, o paciente volta para o retoque, às vezes não precisa de retoque, o retoque nem é feito naquele músculo, passa um mês, 2 meses, esse paciente volta, mostrando que a movimentação já iniciou ou às vezes por completo esse Botox acabou. Isso ocorre porque o músculo de uma pessoa pode ter uma força diferente do músculo de outra. Então, muitas vezes você calcula ali, vamos dar um exemplo, 10 unidades naquele músculo. E aquilo ali normalmente resolve o problema daquele padrão muscular. Mas muitas vezes aquela pessoa, depois de retoques e de vários estudos sobre o caso da pessoa, de retornos e anotações, a gente descobre que aquele lugar que todo mundo, na maioria das vezes, usa 10, essa pessoa usa 20 até 30, tá? Então, a quantidade ela é muito individualizada e muitas vezes numa primeira sessão o médico não consegue identificar esse padrão da pessoa. Outro fator é quando realmente a quantidade colocada não é suficiente nem para um paciente padrão. Por isso é importante você procurar um profissional de confiança. Existe também o fator da musculatura compensatória. O que é isso? Muitas vezes você paralisa um músculo e aquele outro músculo não tinha um movimento notável. Quando você paralisa o primeiro, você começa a observar rugas que não existiam. Um exemplo muito claro são as rugas periorbitais. Quando a gente faz o pezinho de galinha, né, que é o famoso, a gente pode paralisar essa região e compensatoriamente o paciente que nunca franziu começar a franzir o nariz. Então eu falo brincando, às vezes o paciente chega assim, nossa, eu adorei meu Botox, na hora que dá um sorriso faz assim, né? Então não consegue movimentar os olhos e rir com o nariz. E aí a gente vai perceber isso no retoque e numa próxima vez você já conhece aquele paciente e já vai fazer a aplicação no nariz na primeira vez para poder evitar esse tipo de coisa. Outra coisa que não é tão comum, mas é comum, é quando a gente paralisa a testa, né? A testa chega aqui super paralisadinha, o paciente volta para um retoque, não precisa de retoque, tá lindo. Depois de um mês o paciente volta, cheio de ruga na testa. O que pode acontecer nesse caso? O paciente ele sobe a testa fazendo aquela ruga frontal, mas ele compensa descendo o couro cabeludo. Então, a ruga que era de baixo para cima, ela começa a ser feita de cima para baixo, porque o paciente não consegue movimentar a fronte e ele, sem perceber, ele começa a boicotar essa paralisia e descendo o couro cabeludo. Então, nesses casos, a gente tem que paralisar aqui a linha do cabelo, né? Que é onde a gente consegue prevenir esse efeito. E agora vem a parte que eu acho mais importante. O paciente chega às vezes falando assim, eu já fui em fulano, ciclano, beltrano, muitas vezes nomes de profissionais extremamente competentes, que a gente sabe da qualidade do trabalho, a qualidade do produto, e fala que nenhum deles resolveu o problema, que o Botox não dura com ninguém. O que é o caso desse paciente?
A toxina botulínica, como eu falei anteriormente, ela é um estudo, né? A gente tem uma percepção daquela musculatura padrão, mas muita gente não é padrão. Então, o estudo desse paciente, o estudo das quantidades utilizadas em cada paciente é extremamente importante para que cada vez mais essa aplicação de toxina fique bonita, fique natural e precise de cada vez menos retoques. Então é muito importante que você persista com o profissional e dê a ele a oportunidade de estudar o seu caso para que você, no fim das contas, tenha o melhor acompanhamento possível e o melhor resultado de toxina botulínica. Então eu espero que eu tenha esclarecido o assunto. Meu nome é Bárbara Duarte, eu sou médica. Peço que você se inscreva no meu canal, curta e compartilhe caso tenha achado o conteúdo interessante.